O lateral futebolista Alan Ruschel, junto com outros 5 sobreviventes, está alinhado com o autor do salmo de hoje no sentido de terem sido salvos da morte. Eu imagino que hoje ele deve estar muito grato por estar vivo depois de ter sobrevivido àquele acidente aéreo do voo Lamia 2933 em 29 de novembro de 2016 que devastou o elenco do time do futebol chapecoense. Você se lembra? O salmista Davi, meu querido amigo ouvinte, compôs o Salmo 30 como um poema de ações de graças pela libertação da morte. Sabe, eu nunca me senti perto da morte. É claro que eu já corri o risco de morrer muitas vezes, mas eu nunca assim encarei a morte de frente, imaginando assim que daquela situação eu não sairia vivo. Eu penso que deve ser horrível. Após a queda do avião da companhia Lamia, que transportava o time de futebol da Chape, a repórter Lívia Laranjeira, que dava cobertura jornalística quanto ao resgate das vítimas do acidente na Colômbia junto aos hospitais, mencionou que os bombeiros locais ainda tinham muita esperança de encontrar algum sobrevivente entre os corpos, porque o grupo de passageiros era formado de muitos atletas, ou seja, pessoas que teriam boa resistência dado o seu preparo físico. Ter bom preparo físico pode dar força para sobreviver a um acidente físico, mas e no campo espiritual? Você sabe qual foi o preparo de Davi que veio a dar-lhe força para ser liberto da morte? Isso você aprende lendo o Salmo de hoje. Meu amigo, aproveite enquanto você não está em situação de risco de morte e se fortaleça para que, se algum dia você chegar a uma situação crítica, você possa ter maiores condições de sobreviver, tá certo? E sabe como é que você pode fazer isso? Uma das maneiras é pela leitura da Bíblia. Sim, para você ficar reavivado pela palavra de Deus, tá certo? Então, leia hoje o Salmo 30, vida longa para você. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.